A paz do Senhor Jesus. Hoje vou falar de um bate-papo, né? Umas coisas que vem acontecendo há muito tempo, mas que está sempre em voga. É bom sempre relembrar dos irmãos sobre a obra de Deus, né? Eu sempre aprendi que a obra se faz por amor, a obra se faz confiando no Senhor. A Bíblia diz que Jesus falou: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Pela fé. Entendeu? Pela fé, irmãos, é tipo assim, a gente não sabe. Entendeu? Jesus falou: basta ser o pão nosso de cada dia. Não é assim né, a gente gosta de orar, né, o Pai Nosso. Dai-me o pão nosso de cada dia. Tem gente que não quer um pão, é uma padaria. Esse é o problema de muitos e muitos crentes. Não entende que Deus, quando dava lá o maná lá no deserto, ele dava aquela quantia que a pessoa ia comer. Entendeu? Ele não dava nem mais nem menos, ele dava a quantidade correta. Mas a gente sabe que no meio tem muito glutão, né? A gente come demais, né? Abre muito a porta do estômago. E tem aqueles também, muitos, mas de muitos, hipócritas no nosso meio, né? E eu quero falar sobre esses homens, né? Que no passado falava que era contra a prosperidade, né? Essa teologia maligna da prosperidade, que foca só o eu, o querer, e esquece de renunciar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a sua própria vontade. Quando é que as pessoas negam a sua própria vontade? De ontem para hoje, foi ontem, né? Hoje é outro dia. Eu assisti um testemunho, né, de uma família, um casal. Não vou falar aqui porque é longo, extenso, mas o que Deus fez na vida dele, a ponto dele não escutar a voz de Deus, e Deus recolheu os 2 filhos deles. Ela, a esposa, estava desviada dos caminhos, e ele não estava ouvindo a voz de Deus quando cansou de chamar ele para o evangelho, para a obra. Tem muita gente que fala assim: então quer dizer que Deus, a pessoa não quer, Deus, o cara não tem livre-arbítrio? Tem, justamente tem livre-arbítrio. Só que filho é do Senhor, é herança de Deus. Deus dá, ele tira, a hora que ele quiser, porque ele é Deus. Agora, ele não tocou no casal. Para você ter ideia, eles sofreram um acidente na estrada e morreu o irmão dele mais novo, morreu o filho dele mais novo, tinha 2 anos, e a filha teve morte cerebral. Ela acho que tinha 8 anos. Não teve jeito, o coração dela foi doado. E o que Deus faz depois, irmãos, a transformação da vida deles, entendeu? E também o que Deus faz depois no final, o milagre de Deus, é tremendo. Eu não vou contar aqui porque, né, se alguém, irmãos, está aí na internet, esse testemunho. Eu fico pensando assim, sabe, como as pessoas, sabe, precisam passar às vezes pelo crivo de Deus, porque não ouvem a voz de Deus, não querem fazer a vontade de Deus, não querem fazer a obra de Deus. Deus chama, entendeu? As pessoas não dão ouvido. Claro que nesse caso, é porque Deus tem uma chamada específica para esse casal. Porque tem muita gente aí que Deus nem chama, porque sabe que não vai. Deus não perde tempo com o que ele sabe que, né, Deus conhece o interior, sabe que não vai se voltar para ele. Então Deus larga de mão, porque Deus conhece o futuro, é onisciente, ele já está vendo lá na frente. Então, irmão, eu fico pasmo quando eu vejo muita gente, sabe, tudo é falar de prosperidade, em vez de fazer obra por amor, prosperidade. Eu fico, sabe, abismado como é que as pessoas focam só o dinheiro
ou poder, né? Quando se falar que tem quantos deputados, quantos pastores que não são mais pastor, estão tudo deputado. Não existe pastor deputado, pastor pastoreia, mas vão ficar aqui falando e nada vai mudar, eles vão continuar sendo deputados. Só que não são pastores. Essa é a minha bronca. Meu irmão em Cristo, você quer ser candidatar? Não tenho nada contra. Mas se o cara tem título, então assuma o seu título. Não pule para o outro lado, porque o outro lado dá dinheiro e dá poder. É isso que eles querem, poder e dinheiro. E esses caras, a maioria desses deputados aí, tudo foca o dinheiro. Entendeu? Pedem dinheiro na igreja, pedem dinheiro, ganham milhões, né? Ganham muito bem como deputados, outros são senadores. Para quê? Olha o país como está. Nada se resolve, o povo só padece e eles ganhando uma fortuna. E você ainda vai perder seu tempo, seu domingo, para ir lá votar num cara desse. Não vai adiantar, irmãos. Hoje eu estava falando, mandei um áudio para minha irmã, falando, né, sobre o caos que está se avolumando e está vindo aí. Só que isso é bíblico. Ou a gente está esperando Cristo ou não. O mundo está virando um caos. Eu estou falando de várias coisas aqui. Eu comecei falando de pessoal, prosperidade na igreja, os hipócritas, né? E eu estou querendo mostrar como é que a gente precisa pregar o evangelho, como ele é, sem cobrar, entendeu? E focar somente Cristo. Mas as pessoas estão focando dinheiro e poder. Jesus está vindo buscar a sua igreja, entendeu? Eu digo uma coisa para você. Eu dou graças a Deus que no Chile ganhou a esquerda, Macron se reelegeu na França, Lula ganhou no Brasil. Calma, você não está com a pedra não, vou dizer por quê. Na Argentina ganhou lá o outro esquerdopata. Na Colômbia, que nunca a esquerda ganhou. Tudo bem, Biden ganhou nos Estados Unidos, tudo bem. A maioria por fraude, a gente sabe que houve fraude, não adianta ficar, entendeu? Ganharam, mas é fraude, mas ganharam, entendeu? Agora, pasmem, eu dou graças a Deus que isso aconteceu, sabe por quê? Até quando a gente vai ficar esperando Cristo? Sabe o que Jesus falou? Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Haverá uma última perseguição, vai haver perseguição. Quando as igrejas não puderem mais pregar a palavra, você vê aí em Araçatuba, aí em São Paulo, os vereadores votaram, não pode mais se falar em Deus. Não se pode mais falar em Deus nas sessões em Araçatuba. Está proibido. Foi votado, acabou. Não querem mais falar em Deus, não pode falar em Deus. Só que Deus é vago, né? Deus, todo mundo tem um Deus. Tem vários deuses, tanto que Jesus. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos homens. Então tem vários deuses. Eles estão excluindo até o Deus deles. Não pode mais falar em Deus. Então, irmãos, sabe, a gente, tipo assim, graças a Deus que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus, eu estou esperando Cristo voltar. É a Maranata. Se ele voltar hoje, amém. Agora, tu está esperando Cristo voltar? Tem muita gente que fala assim, Senhor, não volta ainda não, deixa eu comprar meu carro. Entendeu? Sabe, tipo assim, eu quero que Jesus volte hoje. Claro, penso na minha família, as pessoas que não foram salvas ainda. Mas a minha vontade é que Cristo volte o mais rápido possível. E eu vejo essas coisas acontecendo, eu não estou chateado, nem um pouco. Entendeu? Que o Alexandre de Moraes lá no Brasil, está perseguido. Deixa ele fazer o que ele quiser, o dia dele vai chegar. O acerto de conta vai chegar. Não se preocupe. Que o Lula cortou o Bolsa Família, deixa ele cortar. O dia dele vai chegar. Ele vai dar conta. Seja lá quem for, se o Bolsonaro fizer alguma coisa, vai dar conta também. Seja quem for. Entendeu? O dia vai chegar. Cristo, o Senhor está vindo. A Bíblia fala sobre isso. Ele que haverá
caos no mundo. Como é que a gente vai ser perseguido? Com a direita no poder? Não tem como. A direita preserva a vida, preserva a família. Olha aí, ó. A ideologia de gênero, como é que tá se alastrando pelo mundo. Você não pode mais falar nada. As crianças hoje em dia podem bater na cara dos pais que elas são, sabe, que não podemos dar um tapa. Olha onde vai chegar isso. Então, se tu acha que Jesus não está vindo, está vindo. É bíblico esse caos. Por isso, você que é crente, se prepare. Jesus está voltando. Vamos focar Deus, vamos focar os sinais aí que estão aí, ó. Os sinais estão mostrando que o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Esses caras aí que só falam de prosperidade, vai ficar por aí. Vai dar conta a Deus. Jesus não precisa de ninguém. Ele, quando tem que pregar o evangelho, ele prega. Ele foi lá, pregou para o apóstolo Paulo, converteu o apóstolo Paulo. Roma virou cristã, por quê? Porque Deus deu um sonho lá para o imperador. O imperador acordou e decretou que era cristianismo. A partir daquele momento, o Roma ia ser cristã. É só Deus. Quando Deus quer, Ele faz. E é o que Deus vai fazer depois, entendeu? Que Jesus vier reparar a sua igreja, que voltar com a igreja. Ele vai acabar com tudo, nós vamos estar aqui no milênio, vivendo para sempre com o Senhor. Amém? Essa palavra, vamos despertar, gente. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar de Jesus, foca Cristo, esquece o mundo. Não seja crente de vista, seja crente com a mente, pé no chão, mas mente no céu, olhando para Cristo, somente para Ele. Amém? Deus abençoe você nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus.